Coisas que eu não faço para um homem sendo uma mulher. Lembrando uma coisa, gente, que o interesse de um homem em relação à mulher é medido pelo movimento que ele faz em relação a essa mulher, tá bom? Então, se o homem ele não se dá o trabalho de se movimentar para fazer absolutamente nada por você, então entenda que isso aí não é amor. Só existe aí um foguinho de palha, não existe interesse em relação a você. Então, muitas mulheres, às vezes, também, ela fica com essa dúvida. Como saber se o homem, ele gosta de mim, se o homem, ele está interessado na minha pessoa? Veja o movimento que ele faz em relação a você, porque o homem, quando ele gosta da mulher, né, quando ele está interessado na mulher, ele vai se movimentar em relação a ela, tá bom? Então, ou seja, a primeira coisa que eu não faço para um homem sendo uma mulher é estar conhecendo, gente, um homem a quilômetro de distância. E aí, eu nunca vi esse homem pessoalmente, a gente só troca mensagem, a gente só se vê por chamada de vídeo, mas eu nunca tive, né, o privilégio de conhecer esse homem pessoalmente. E aí, né, através de mensagens constantes ali, o homem, ele desperta um desejo de me conhecer pessoalmente. Aí, o que é que ele faz? Ele pede, né, para me largar meu trabalho, ou até mesmo se deslocar da minha cidade para ir até ele. E na maioria das vezes tem homem que fala o quê? Só que eu não tenho dinheiro para ajudar você a custear com a passagem. Você vem em nome do amor, aí tem mulher que pega e vai. Então eu jamais faria isso, tá bom? Largar a minha cidade, largar a minha família para se deslocar de um lugar da qual eu já conheço para ir para um lugar, conhecer um homem que eu nunca vi na minha vida, tá bom? Então isso eu jamais faço. E o que é pior ainda, eu custear a passagem com o meu próprio dinheiro, sozinha, né? Sendo que ele não me ajudou em absolutamente nada. Então, assim, isso não quer dizer também, meus amores, que eu nunca vou, o que eu nunca iria, né? Mas para mim sair da minha cidade para ir conhecer uma pessoa que mora a quilômetros de distância de mim, primeiro esse homem ele teria que vir ou uma ou duas vezes na minha cidade, tá bom? Conhecer a minha família, me conhecer e assim também eu estaria tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho do caráter dele, conhecer um pouquinho da índole dele, né? E assim também uma forma dele estar me passando confiança para um dia eu arrumar minha mala para ir lá, né? Viajar para ir ver ele, tá bom? Então, se o homem ele não se movimentou para vir na minha cidade me conhecer, por que eu iria na cidade dele? É claro que pode existir aí alguns fatores da qual o homem não pode vir, né? Que tudo é através de diálogo, através de conversa, né? Mas eu jamais sairia da minha cidade primeiro para conhecer ele, sendo que ele não se deu o trabalho de vir na minha cidade primeiro para me conhecer. Então, eu não iria, sendo mulher, não iria. Outra coisa que eu também não faço, sendo mulher por um homem, é a tolerar desrespeito da mãe dele em relação a mim, né? Porque às vezes o homem, ele conhece uma mulher, ele fala que quer se casar com ela, só que ele não tem casa e ele também não tem dinheiro para custear o próprio aluguel. Primeiro que eu já nem iria, né, gente? Se o homem ele não tem dinheiro para custear as próprias despesas, né, dele e nem da mulher da qual ele quer se relacionar, então ele não tem que estar procurando relacionamento, né? Ele tem que estar procurando uma forma de se estabilizar no sentido financeiro. Então eu já não iria mesmo morar na casa da minha sogra. Mas é uma coisa que eu jamais eu tolerava, a humilhação da mãe dele, só pelo fato de estar morando de favor na casa dela, né? Então isso eu jamais ia tolerar só para ficar do lado desse homem e mostrar que o meu amor resiste tudo, né, em relação a ele. Então eu já não iria. Até porque também que se ele é um homem que ele gosta realmente da mulher, ele não vai colocar a mulher dele nessa situação. Outra coisa também que eu não faço em relação ao homem sendo uma mulher, eu estar conhecendo um homem ali e ele só fala que ele quer namorar comigo, só que esse homem ele não se movimenta em relação para comprar uma aliança de compromisso, para colocar no dedo dele e nem na minha, né? Aí ele só fala de boca que a gente é namorado. Então eu jamais vou apresentar esse homem como um namorado para minhas amigas ou até mesmo para minha família. Então se ele não se movimentou para comprar, né? Se ele não se deu nenhum trabalho para comprar uma aliança de compromisso, então ele não é nada meu, ele não é meu namorado, ele só é meu conversante, né? Meu namorado ele não é. Outra coisa também que eu não faço tá dividindo conta nos primeiros encontros, gente.
entenda uma coisa, nos primeiros encontros, isso não quer dizer que eu sou uma mulher encostada, que eu sou uma mulher folgada, tá bom? Mas nos primeiros encontros eu quero sentir que esse homem é um homem provedor, né? Isso não quer dizer também que eu não tenho dinheiro para pagar aquilo que eu estou consumindo. Mas se esse homem, tá despertando um interesse em relação a mim, então eu quero sentir que esse homem, ele é realmente um homem provedor. E que não me obrigue a ficar pagando conta, né, ajudando ele a dividir conta nos primeiros dates, tá bom? Isso é uma forma também desse homem, ele tá me passando confiança. E se ele me passa confiança, é lógico que amanhã ou depois eu vou nutrir uma admiração em relação a ele. Outra coisa que eu não faço primeiro, né, em relação a um homem. Porque entenda uma coisa, meninas, não é que você não vai fazer, você pode fazer. Só que primeiro quem tem que se movimentar é o homem em relação a toda essa situação da qual eu estou colocando aqui. Porque, ou querendo ou não, gente, é o homem que escolhe a mulher. Não é a mulher que escolhe o homem, tá bom? Então, é eles que escolhem. Então, quando eles escolhem uma mulher da qual eles gostam, da qual está interessado, pode ter certeza que eles vão se movimentar em relação a você, tá? Então, eu jamais, sendo mulher, eu vou, sendo que esse homem nunca se declarou para mim, então eu jamais vou me declarar para ele. Eu jamais vou falar o primeiro eu te amo para ele, tá bom? Outra coisa também, o homem, ele nunca se deu o trabalho, já que você já está ficando há muito tempo com ele não se deu o trabalho de assumir você nas redes sociais. Não colocou nenhuma foto nos stories de vocês dois, não colocou nenhuma foto no feed dele. E aí eu ir lá, primeiro, emocionadinha, ir lá e colocar no meu feed e já espalhar foto de casal, né, na minha rede social inteira. Então, eu não faço esse movimento primeiro. Se ele realmente está interessado na minha pessoa, é ele que precisa fazer esse movimento. E para eu se declarar para um homem, ele precisa se declarar para mim umas 10 ou 20 vezes primeiro. Outra coisa que eu não faço para um homem, nos primeiros dates, nos primeiros encontros, é ficar pagando gasolina para ele vir ao meu encontro, né? Então, se o homem ele já não tem gasolina para ir encontrar você, qual é a referência de homem, qual é a segurança que ele vai passar para você, mulher, tá? Então, nos primeiros encontros, isso não quer dizer, gente, que se amanhã ou depois eu tá me relacionando com a pessoa, eu não vou ajudar. Mas nos primeiros encontros, eu não ajudo o homem, eu não ajudo dar dinheiro para ele pagar gasolina, para ele estar vindo ao meu encontro. Porque se esse homem ele não tem dinheiro para pagar a própria gasolina do carro dele, nem da moto dele, é lamentável, né? Não tem como investir em um homem desse. Outra coisa que eu não faço, sendo mulher em relação a um homem, é a gente estar marcando um encontro ali e o homem, ele pedir, né, talvez eu tenha um carro, ou talvez, né, pelo fato de estar trabalhando, o homem pedir para ir lá buscar ele na casa dele. Eu não vou, entendeu? Porque é o homem, gente, que tem que passar a segurança para a mulher em relação aos primeiros dates, tá bom? Então, se o homem, ele não se movimenta para passar essa segurança para você, então não tem como investir em um homem desse. Então, eu jamais... ou eu tendo um carro, ou eu tendo condição de pagar um Uber, eu jamais vou pagar um Uber para buscar ele, para trazer ele para minha casa, ou até mesmo levar ele ao lugar combinado da qual a gente marcou para a gente se encontrar. Então, o primeiro movimento quem tem que dar em relação a isso é o homem e não a mulher, tá bom? Agora, é claro, né, gente, deixando aqui bem claro que eu não tenho nada contra, né, a mulher que faz isso, e se você, mulher, você faz isso, não veja isso como uma crítica, né? Também veja isso como um alerta. Mas não vale a pena você ficar se movimentando para você mostrar o quanto você gosta de um homem, o quanto você está interessada por ele, tá bom? Porque eles podem até ficar com você, mas isso não significa que eles vão valorizar você como mulher, tá bom? Então, mais uma vez eu falo, quem escolhe a mulher é o homem. Então, se ele escolheu, ele vai sim se movimentar em relação a ela. O homem, gente, ele pode ser o pior preguiçoso, mas quando ele gosta de uma mulher, ele arruma até um emprego, né, para poder assumir essa mulher e mostrar que ele é um homem provedor e mostrar que ele vai sim passar segurança para ela. Agora, quando ele não gosta de você, ele não tá nem aí.